Saudos, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e hoje a gente vai fazer um vídeo assim informativo. Vamos falar um pouco da poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que nós já sabemos que é composta por livros do Antigo e do Novo Testamento, e os seus livros, ela tem uma divisão em grupos, que hoje nós vamos conhecer. Então nós vamos saber mais, né, uma curiosidade bíblica, porque, meus queridos, é muito importante que o cristão, ele tenha propriedade da fé que ele profere. Eu só posso defender a minha fé, defender o que eu acredito, se eu tiver propriedade disso. E eu tenho que conhecer a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ver a divisão da Bíblia em grupos de livro do Antigo Testamento. Nós temos 5 grupos de livros no Antigo que formam todo o Antigo Testamento. E nós vamos conhecer hoje nessa nossa conversa, né? Nós vamos conhecer o primeiro grupo de livros que chama-se Pentateuco ou Torá. Que ele é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, os livros da lei. Pentateuco ou Torá. Os livros da lei, os 5 primeiros livros. Aí você pode estar se perguntando, e quais são esses livros? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros, eles formam o Pentateuco, ou Torá, os livros da lei. Primeiro grupo. Segundo grupo de livros são os livros históricos. Composto por 12 livros, que relata a história do povo de Israel desde assim até chegar na Terra Prometida. Esse grupo, chamado grupo histórico, ele é composto por 12 livros e vamos ver agora quais são esses livros. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os 12 livros que compõem esse segundo grupo de livros, denominados livros históricos, certo? Aí vamos para o terceiro grupo de livros, que são os livros denominados proféticos. Esse grupo ele é composto por 5 livros. Ele é composto por 5 livros, certo? E ele tem tipo uma poesia. São livros, como todos da poderosa palavra de Deus, maravilhosos, espiritualmente falando, que nos faz ficar cada vez mais na presença do Senhor. Vamos ver quais são os livros proféticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os 5 livros proféticos, né? Aquele livro que nós... Quem não ama ler Salmos, né? Provérbios, então... Eu sou um pouco... como é que eu posso dizer? Não tenho muito o que dizer, porque eu tenho paixão pela Bíblia, paixão pela leitura, por todos os livros, pela história do povo de Deus, pelo amor do Deus Todo-Poderoso pela humanidade. Aí vamos para o nosso 4º grupo de livros, dos profetas maiores. São 5 livros. Relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Os profetas maiores, quais são os livros dos profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Maravilha, né? Agora vamos para o 5º grupo de livros que compõe o Antigo Testamento, que são os profetas menores. Profetas menores não pela relevância das profecias, não, viu? São livros com menos capítulos, mas são homens, grandes profetas,
que fizeram parte da história do povo de Deus, que muito foram usados pelo próprio Deus. O grupo dos últimos livros, esses são os últimos livros que compõem o Antigo Testamento. Ele é composto por 12 livros que contam a história e o ministério de 12 grandes profetas de Israel. Vamos ver que livros são esses? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, amados, a gente fecha os grupos de livros do Antigo Testamento. Esse é um conhecimento importante para todos nós cristãos. Conhecer toda a história, conhecer a palavra de Deus e poder dizer, eu sou cristão porque eu tenho fundamento na poderosa palavra de Deus. Assista nosso vídeo, ative o sininho, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe esse vídeo a muitas pessoas para que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis. E que nós venhamos a cada dia ter uma intimidade maior com o Criador. Porque através do conhecimento, através da leitura bíblica, através da nossa vida na presença de Deus, é que nós podemos dizer que somos verdadeiros cristãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você venha estar cada vez mais junto ao Deus Todo-Poderoso. Amém.